Bom, acho que é melhor a gente ir dando início, tá? Daí depois o pessoalzinho vai entrando aí, tá bom? Tem 13 pessoas na sala. Eu vou dando início aí, daí o pessoalzinho vai entrando, tá bom? Pode ser? Tá bom, pode ser. Tá ok. Pessoal, aula passada, dúvidas? Tranquilo? Localidade onde é o centro cirúrgico, onde que ele fica, paramentação, tudo certinho? Tudo certo, professor. Tudo certinho? Ah, belezinha, então. Luísa, né? Luísa Pfeiffer? Se pronuncia Piffer. Piffer, isso, Piffer. Luísa, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você pode me responder? Ai, meu Deus. Ai, vamos tentar. Não, tranquilinho. Você, como um auxiliar de enfermagem do centro cirúrgico, você chegou para pegar o plantão e você vai entrar dentro do centro cirúrgico. Quais são os paramentos que você vai utilizar assim? Você lembra quais que são? Os principais? Você vai circular a sala. Você lembra quais Ai, paramentos professor. necessários? Eu lembro do propé, a máscara, a touca, Touca. o pijama, né? Próprio. Isso. É isso que eu lembro. Isso, a máscara, né? Também aí, né? Agora é obrigatório em todo lugar, né? E a luva, né? Que é sempre bom estar ali perto ali, sempre com a luva, né? Porque se caso precisar de um auxílio, né? Seu, você já vai estar ali pronto ali para auxiliar, né? Perfeito. Suzana Camargo, tudo bem com você? Tá me ouvindo? Sim, professor. Tudo bem? Tudo jóia. Suzana, posso fazer uma pergunta? Pode? Só uma curiosidade. Suzana, a localidade do centro cirúrgico, ele deve ficar aonde, mais ou menos? Na entrada do hospital? No meio do hospital? Ele tem que ficar em um lugar mais retirado, né? Mais com acesso pelo elevador, né? Isso, Perto do, da UTI, que é no caso que eu conheço, isso, perfeito. perto da onde esteriliza os materiais. Isso. Na verdade, o centro cirúrgico e a central de material, eles são um só, tá? É que, na verdade, eles são um pouquinho separadinhos, né? A central de material, sujo e limpo, eles ficam, né, incômodos, um pouquinho afastados da sala de cirurgias, tá? Mas ambos, eles ficam dentro do centro cirúrgico mesmo, tá ok? Mas perfeito, isso aí mesmo, tá? Fabiano Dias, tudo bem, Fabiano? Está me ouvindo? Solta a voz, professor. Tudo bem? Fabiano, deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra quais são os profissionais que atuam no centro cirúrgico Eu necessários? vou, professor, eu vou falar aqui, mas se, lógico, eu tiver. Não, fique tranquilo. Acho que cortou o áudio. Fabiano, tudo bem? Está me ouvindo? Tá travando. Acho que cortou o áudio. Bom, depois eu pergunto de novo para ele. Deixa eu só compartilhar aqui então a tela para nós iniciar então a linha de hoje, tá bom? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre processos cirúrgicos, tá? E também eu vou dar um início, tá? Na RPA, tá bom? Na recuperação pós-anestésica.
Vou dar um início, tá? É um pouquinho longo, tá? É bastante conteúdinho, tá? Que eu vou estar falando, tá? Bastante informaçãozinhas, né? Boas, tá? Daí na próxima aula eu finalizo daí a RPA, inicio pós-operatório, tá bom? Hoje eu vou estar iniciando o pré e o intra. Para ano que vem eu termino pós-operatório e começo as posições cirúrgicas, tá bom? Aí logo a gente já termina também aí. Deixa eu só fechar um pouquinho a câmera aqui. Pessoal, paramentação cirúrgica, tudo bem? Tranquilo? Posso dar continuidade? Alguma dúvida, pergunta? Se tiverem, pode perguntar, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo bem? Estamos sim, professor. Sim. Então belezinha, então. Bom, então vamos falar um pouquinho hoje, tá? Sobre processos cirúrgicos, tá? Então, né, o processo cirúrgico, tá? Ele subdivide, tá, em algumas fases, tá? Que é diérese, hemostasia, esterese e síntese. Eu vou estar explicando aí para vocês aí cada uma delas, tá bom? Então vamos estar iniciando aí com a diérese, tá? Que é o ato de separar os tecidos com fins operatórios, tá bom? Então todo paciente que vai sofrer um procedimento cirúrgico se chama diérese, tá? Por quê? O médico ele vai ter que fazer uma separação dos tecidos para alcançar o objetivo ali da melhora do bem-estar do paciente, tá ok? Bom, encontra-se dois tipos, tá? Então, assim, dentro da diérese, né, que é o ato de separar os tecidos, encontra-se dois tipos, que é a incisão e a difusão, tá? Incisão, ato de separar os tecidos com corte, tá? Então, lá, um exemplo, o médico fazer uma operação de um paciente que está com uma apêndice inflamada, tá? Ele vai ter que fazer uma incisão ali, tá? Porque ele não consegue alcançar a apêndice sem fazer uma incisão com bisturi, né, ali para conseguir alcançar o órgão, ok? Então, esse procedimento do ato de separar o tecido fazendo um corte se chama incisão, ok? Difusão, ato de separar os tecidos sem corte, tá? Então, no momento que o médico ele abriu, né, fez a incisão, abriu, difusão, ele vai separar alguns tecidos, né, utilizando uma pinça, né, utilizando algumas outras pinças, né, pinça Kelly, né, para ajudar a separar alguns órgãos para ele conseguir facilitar o acesso ali. Tá ok? Nisso, nós entramos na hemostasia, tá? Que consiste nas manobras para a interrupção do sangramento. E podem ser compressão, pinçamento, ligadura.
tá? Então, vamos lá, né? O médico vai lá para fazer a cirurgia, né? Uma diérese, o ato de separar os tecidos com fim operatório. Incisão, ele vai fazer o corte, né? Para poder chegar até o órgão que ele precisa fazer a operação. Difusão, ele vai ter que separar alguns tecidos para conseguir focalizar mais no órgão objetivo, tá? Nisso ocorre o quê? Sangramento, tá? Tem paciente que tem sangramento excessivo, tem paciente que sangra menos, tá? Mas sempre tem sangramento, tá? Como eu faço a hemostasia? Posso fazer em 3 tipos: compressão, pinçamento e ligadura, tá? Compressão, vou dar aqui um exemplo. Vocês estão lá no centro cirúrgico e vai para puncionar um acesso venoso no paciente. Vocês vão lá, puncionam o acesso, não consegue e retira. Esse paciente começa a sangrar, 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 sangrar pelo acesso. Eu vou pegar algodão, chama assim de algodão, vou colocar e vou comprimir, tá? Esse aí é um processo de hemostasia, tá ok? Para interromper esse sangramento. Mesma coisa quando o médico vai fazer lá a cirurgia, tá? Se tiver muito sangramento, ele vai pegar, vamos chamar assim, uma compressa estéreo, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, mas são uns panos que parecem uma gás, mas bem maior, né? Estéreo, né? Livre de contaminação, livre de micro-organismo. Ele pega esse chumaço, coloca para fazer uma compressão, para fazer o sangramento, tá? Mesma coisa. Pinçamento. Exemplo, o médico vai fazer uma cirurgia, sei lá, vascular, por exemplo, né? E sem querer ele faz a incisão, né? Faz o corte e pega, por exemplo, uma artéria, tá? Para interromper esse sangramento, ele faz o pinçamento, tá? Ele pega uma pinça, né, que tem a travinha, e pinça essa artéria aí para parar o sangramento, tá bom? Porque, gente, paciente tem uma... não posso falar para você. Se ele tiver um corte numa artéria, é sangramento total, tá? Esse paciente ele vai entrar em choque hipovolêmico, esse paciente vai morrer, tá bom? Então, assim, ele está lá fazendo a cirurgia, sem querer, né? Corta, enfim, a artéria, ele faz o pinçamento dela, tá bom? Para parar o sangramento. Eu já tive um corte de uma artéria, professor, no dedo, lavando louça. E parecia que Verdade? teve um assassinato em casa, né? Porque jorrou sangue na parede, foi pro teto mesmo o sangue, jorrou muito sangue. Daí meu Nossa, esposo enrolou uma toalha, né? Pra gente ir até o PS. Essa sim, toalha ficou encharcada. e sangrou Aí bastante. chegou lá, eles falaram que era o certo mesmo, era comprimir, né? Pra parar Isso, a compressão. Isso. O sangramento, né? E eu tava grávida, eu perdi muito sangue. Nossa, olha só que perigo, né? Você estava de quantos meses? Eu já tava para ganhar, tava de 8 meses. Meu Deus do céu, olha só que perigo. Nossa. E você cortou foi qual dedo? Foi o indicador. Ah, o indicador. É um perigo, né? E direto para pronto-socorro, gente que faz o corte, diz que sangra, fala que não para, aí vai até o hospital, né? Então, assim, quando interrompe a artéria, é isso aí mesmo, né? Quando pega, dá um abraço, tá? É muito perigoso mesmo. E o certo é comprimir, tá? Fazer a compressão, tá? A não ser se estiver no ato cirúrgico, né? Aí o médico vai lá e faz o pinçamento, tá bom? Mas, caso ao contrário, o certo mesmo é fazer a compressão mesmo. Então, é um perigo total. E assim, eu já peguei acidente já no pronto-socorro, né? Saindo um pouquinho aí do centro cirúrgico. No pronto-socorro, acidentes de carro, né? Automobilístico, do paciente ter rompido. Oi? Dá uma licencinha rapidinho, a Michelle tá pedindo pro senhor aceitar ela. Ah, tá. Ah, apareceu aqui agora. É que eu tenho que estar me aceitando aqui. Eu tentei mexer nisso aqui para ver se aceita automático, mas não. Pronto.
E essa sutura que é feita, é nós, técnico de enfermagem, que faz? Sutura não. Sutura quem faz é somente o médico mesmo, tá? Seria uma bênção se nós, a enfermagem, pudesse fazer, porque, né, é uma coisa assim, simples, né? Só que fala que é considerado, né, um mini processo cirúrgico, né? Porque aí só o médico pode fazer, né? Mas seria muito bom se a enfermagem pudesse fazer, né? Mas, infelizmente, só o médico mesmo que pode, tá? Ah, sim. Fazer a sutura daí, tá? Então, mas voltando, né, no que eu estava falando, né, eu peguei uma vez um acidente de um paciente que ele teve um acidente automobilístico, né? Ele estava de carro e bateu num caminhão, né? Arrebentou o carro dele. O passageiro do lado saiu ileso, né? O passageiro do lado saiu ileso, porém ele teve um rompimento da artéria femoral, né? Então, assim, o paciente chegou para nós parado, né? Perdeu muito, 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 muito sangue, entrou em choque hipovolêmico, né? E infelizmente faleceu, né? Então rompeu, né, a artéria principal, né, a artéria femoral. Então, assim, gente, quando é a questão de artéria, né, quando você vê que é o sangramento excessivo, 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 que não para, e o corte é profundo, pode saber que é artéria, tá? O único jeito ali é compressão, tá? Comprimir, comprimir, mas comprimir mesmo, não é só colocar o pano, a gaze ali e ficar segurando, não, é comprimir mesmo, é apertar mesmo, tá? Professor, pode fazer de amarrar a perna? Amarrar um pano na perna e apertar bem? Isso aí falar de tourniquet, né? Tem algumas pessoas que fazem isso, tá? Mas assim, não é muito indicado, tá? Porque assim, você pode prender a circulação, entendeu? Você pode interromper a circulação, pode os membros, né? Por exemplo, a perna, apresentar cianose, né? O correto mesmo é comprimir, só comprimir mesmo. Esse tourniquet, né? Que a turma fala, amarrar e apertar, isso aí não se usa mais, tá? Isso aí é coisa bem antiga, né? Os antigos que falam muito isso, né? Em fazer o tourniquet, que daí prende a circulação e tem risco de sangramento, tá? Mas o correto mesmo, hoje em dia, é fazer a compressão mesmo, tá? E procurar o hospital, tá? Professor, e no caso de Sim, amputação? de amputação, então, aí no caso, né, o correto é ir para o hospital, assim, voando, tá? Exemplo, né? Vamos por lá, estava mexendo na máquina da empresa, prendi a mão, né? E cortou a mão fora, tá? O correto é enrolar o pano ali, segurar e ir para o hospital, tá? Porque assim, gente, prender a circulação não adianta, só vai piorar as coisas, tá? Então, esse negócio de tourniquet, isso aí não se usa mais, tá? Então, exemplo lá, prendi a mão, né, o braço amputou, saiu, acidente, pano, coberto, toalha, o que você tiver de pano, comprimir ali, segurar, apertar assim, segurando e correr para o hospital, tá? E Mas não nada. esquecer, e não esquecer de levar o membro junto, né, professor? Isso. Exatamente. Ô, professor, Oi. aproveitando que o Júnior falou de levar um membro, como que funciona essas coisas de perder um dedo numa máquina, numa empresa e levar o dedo junto, consegue colocar de volta? Como que funciona? Olha, vai depender bastante, tá? É tudo questão de tempo, né? Porque assim, tem gente que, né, que vamos falar, sofre um acidente, né? O dedo esmaga tudo, né? E mesmo assim o cara quer pegar e levar, tá? Se tiver esmagado, se tiver tudo coisado, já não é mais tempo, tá? Aí já não serve mais, tá? Eu já ouvi casos que pessoas já levaram, né? Exemplo, o dedinho, né? Colocaram no gelo, né? No suporte de gelo ali rapidinho e levaram para o hospital. Dependendo do médico que vê avaliar,
passa para o cirurgião e ele tenta emendar ali de algum jeito. Só que assim, não fica a mesma coisa, né? Fica um Lula da vida. Oi? Fica um Lula da vida. Isso, né? Então assim, não fica a mesma coisa, né? Alguns cirurgiões até que arriscam em emendar, em colocar de volta, suturar, né? Só que muitas vezes não fica a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa não sente, né? Não tem mais a sensibilidade. A pessoa pode até ter ali o dedo ali, mas não tem a sensibilidade como a gente tem, não tem a mobilidade, né? Então varia bastante assim do cirurgião que for fazer, né? Esse procedimento, tá? Aqui em Porto aconteceu, né? Do menino, parece, se eu não me engano, perdeu num brinquedo. Aí estavam caçando para levar para Santa Casa o dedo para ver se Se colocava conseguia colocar de volta, né? isso. Então Porto aconteceu. é casos e casos, né? É uma criança ainda, imagina. Ah, então, né? É bem complicado. Quando é criança é bem complicado mesmo, tá? Bom, Tá, pessoal, professor. oi? Sim, Tá, falando da compreensão, eu penso assim, tudo bem, a pessoa faz a compreensão corretamente, mas essa artéria rompida, ela tem o vazamento interno, né? A hemorragia isso, continua interno. internamente Sim, ou na continua. compressão ela para? Não, ela continua. Continua porque, assim, ela bombeia muito forte, né? Então, assim, só do fato da gente comprimir ali, não quer dizer que parou, né? Parou o sangramento. Não, vai continuar. Porém, não vai continuar com a mesma intensidade se não tivesse nada, entendeu? Mas ele continua o extravasamento, né? Por isso que é o caso, né? Aconteceu e imediatamente tem que ir para o hospital, tá? Não pode demorar muito. Tem pessoas que é teimosa, eu vou ficar apertando aqui o dedo e tal, daqui a pouco para, né? Aí pega uma toalha, molha a toalha, pega a outra, entendeu? Aí é perigoso, tá? Esse paciente ele vai ter uma Hoje queda. não se usa mais, mas eu já vi casos de que casos de eles colocarem sangramento que não contínuo, que não para, a pessoa colocar pó de café. Nossa! Pode É café? verdade. Já ouvi falar também. É usado muito no interior isso. Hoje eu né? não sei se faz, mas no interior antigamente se fazia muito disso. Já Sim, chegaram a né? usar 1 quilo de pó de café. Meu Deus. A minha mãe colocava, professor. Colocava? A minha mãe colocava pó de Ó, café no nosso machucado. meu Deus do céu. Pra que cirurgião? Porque naquela época, né, o pessoal era leigo de tudo, né? Então, né, não tinha, né, a tecnologia que tem hoje e tudo mais, né? Mas eu já ouvi falar também já. Isso aí já. Nossa, mas é bem antigo, viu? Também queimadura, né? Não sei se vocês já ouviram também, queimadura da pasta de dente, né? Isso eu já peguei no hospital, o paciente chegar lá com um monte de pasta de dente, né? Você tem que colocar debaixo da torneira, esfregar, né? Para tirar toda aquela pasta lá. E tem gente que coloca ainda. Mas a do peixe é usado, não é, professora, para queimadura? O que? É, é algo que coloca pra pele se. Não sei se é pra renovar, não sei falar. Se Já ouvi dizer para queimadura? pra queimadura. Nossa, será o que é, né? Que pode ser. É que assim, eu conheço muito assim, as coberturas que a gente utiliza, né? Que são as pomadas, né? Mas coisas caseiras, assim, eu já não sei falar pra você o que. Foi descoberto no Nordeste, aí eu não sei explicar agora. Que legal. Não, se você lembrar, você fala pra mim depois, porque Tá bom. não vou saber o que é, não. Tá. Tá bom? Tá, Professor, bom, sobre a pasta sim. de dente, Ah, por exemplo, assim, ela causa um alívio, né? Quando a gente passa a pasta de dente na queimadura. Mas, assim, isso. ela pode agravar ou piorar a queimadura?
Não, gravar não vai. Ela vai apenas gelar um pouco, né? Ela causa, né, esse alívio, né? Porque ela gela o local da queimadura, né? Mas o correto é não utilizar, tá? Lavar bem, tá? Com água corrente, né? E dependendo aí do que foi queimado e tudo mais, aí para o hospital para ver o que pode estar sendo colocado ali de cobertura, tá? Fazer um curativinho certinho. Mas ele causa, sim, o aliviamento, né? Um pouco ali, mas não é indicado, não, tá? A gente não indica, tá? O correto mesmo é lavar, né? Água e sabão, né? E ir para o hospital depois, tá bom? Tanto queimadura com água quente, queimadura com escapamento aí de moto, né? Que muitas pessoas, né? Se queimam, tá? A gente sempre pede aí para estar lavando, né? De imediato, né? Com água corrente e ir para o hospital, tá bom? Ok, professor. Imagine, que isso. Eu queria ver os nomes, né, de vocês aí que estão, né, falando aí, mas toda essa tela em slide aqui não dá para ver, tá? Mas aí eu vou gravando o nome de vocês aí. Bom, e o último aí, ligadura, tá? Que é uma das manobras, né, para interromper o sangramento, né? O exemplo, né, da artéria, tá? Interrompeu, o médico vai lá, pinça ela, tá? Depois ele faz o ligamento dela de novo, tá? Como que faz o ligamento? Aí entra lá na aulinha que eu vou falar para vocês de fio de suturas, tá? Que usa um determinado fio para suturar órgãos, é utilizado para suturar, né, artérias, veias, enfim, tá? Bom, e o penúltimo processo aí, né, é o esterese. É um ato cirúrgico realizado para retirar uma parte ou a totalidade de um órgão ou tecido visando a finalidade terapêutica, tá? Exemplo disso, um apêndice inflamado, tá? Vocês já tiveram aula, se não me engano, de anatomia, né? Todas as primeiras aulas que vocês tiveram, né? A retirada dessa apêndice, né? Ela fica lá, né? No colo ascendente, né? Ela fica aquela tripinha ali, né? Tem finalidade nenhuma aquela tripinha ali, mas quando ela inflama é horrível, tá? Então quando ela é retirada, Professor, sim, por favor. você está falando da apêndice, né? Isso. Teve um caso que eu já ouvi falar que uma moça queria chamar a atenção do namorado. E ela foi até hospitalizada, ela dizia ter muita dor do lado direito, onde fica posicionada o apêndice, né? E foi Sim. feito vários exames e não achava nada. Mesmo assim, ela foi para a mesa de cirurgia, fizeram a cirurgia para retirar da apêndice, e depois ela falou que realmente ela não tinha nada, era só para chamar a atenção do namorado dela. Nossa. Então, na finalidade, a namorada dela não foi nem visitar ela, né, no hospital. Isso é caso de novela, né? Pois é. Meu Só que Deus. assim, no exame mesmo, não dá. Foram fazer a cirurgia porque ela realmente reclamava de muita dor e do lado direito, na posição onde é apêndice mesmo, né? Mas é provável isso? Será que dá para acreditar nessa história que foi levado? Assim, gente, os exames, eu conheço assim, alguns médicos que o único exame que eles fazem é um exame chamado Brumberg, né? Exame Brumberg. Esse exame, se eles fazem e der negativo, né? Que é o exame o quê? Lá na região onde fica apêndice, né? Você aperta ele e solta com tudo, né? Se o paciente está ali com a apêndice inflamada, o paciente grita de dor, né? Sim, era isso. Ela gritava muito quando eu apertava. Aí é o fingimento, né? Pode até ser, não sei, entendeu? Foi, depois ela falou que foi fingimento. Nossa, mas ela, olha, tem que dar uns tapas, viu? Porque, assim, ela ir para uma mesa de cirurgia por fingimento
É extremamente loucura, né? Ela queria a atenção do namorado, né? Mas não deu certo. Prova de amor maior não existe. Não existe. Então, mas assim, e também tem os exames, né? Tomografia, ultrassom, né? O ultrassom, gente, vê perfeitamente se está inflamado ou não, tá? Mas assim, se ela quis que abrisse ela para ver, aí o médico que, né, foi na onda dela, né? Aí foi. Acabaram. Não, demais, demais. É muita loucura. Bom, então, né, esse herese, tá? Um exemplo é essa cirurgia de apêndice, tá? Que é retirada uma parte ou a totalidade dela, tá bom? A fim de melhorar, né, a qualidade de vida do paciente, melhorar, né, aí a dor e tudo mais, tá bom? Esse é um exemplo de herese. Uma síntese é realizada a aproximação das extremidades dos tecidos com o objetivo de acelerar a cicatrização e é representada como sutura, tá? Então, exemplo, fui lá no hospital, cortei em casa lá com a faca, cortando, sei lá, cenoura, fui no hospital lá com um corte, tá? O médico ele vai fazer uma síntese, tá? Uma sutura, tá bom? Para aproximar os tecidos para acelerar a cicatrização. Professor, mas se eu não for lá fazer a sutura, esse tecido ele vai cicatrizar? Vai. Porém, essa cicatrização pode vir com uma infecção, pode vir, né, a ficar com a cicatriz horrível. Então, assim, né, todo corte, né, que está profundo, né, e você vê que está tendo ali extravasamento de sangue, é necessário uma sutura. É necessário ter um ato de uma síntese. Tá ok? Pega muito em pronto-socorro, tá? Em pronto-socorro. Também na sala de cirurgia. O médico terminou de fazer a cirurgia, né? Retirou o órgão ali, né? Fez uma esterese, retirou o órgão. Belezinha, fez a suturinha, tudo, ele vai suturar de novo os tecidos, tá? Para quê? Para que possa cicatrizar mais rápido possível, tá bom? Voltando lá de novo lá, os fios de sutura, tá? Que eu vou dar para vocês no penúltimo dia de aula, tá? Não tem no livro, tá? Só mais um para vocês terem um conhecimento e tudo mais, tá? Então aí é escolhido um fio de sutura próprio, né? Para estar fazendo aí a sutura, né? E dependendo do fio que o médico for utilizar, se esse fio ficar por dentro do paciente, esse fio é absorvível, né? Com o tempo, né, ele se desfaz, né? Então ele fica ali costuradinho certinho, mas com o passar do tempo ele vai se desfazendo, né? Depois eu vou dar para Professor, vocês melhor. Sim, desculpa. sim, por favor. Eu ia perguntar se às vezes somos nós que tiramos os pontos, né? Isso, é a enfermagem que tira. É a enfermagem que tira. Geralmente, tira aí em torno de 8 a 10 dias um ponto, tá? A gente retira e orienta o paciente sempre a estar lavando, né, com cuidado e tudo mais, tá? O paciente acabou de fazer uma cirurgia, tá ali com um monte de ponto no abdômen. Quais são os cuidados que eu vou ter com esse ponto? Eu vou fazer um curativinho compressivo, né? Fazer um curativinho compressivo. Claro, vou fazer uma limpeza antes, tá? Com soro fisiológico, posso até usar um pouquinho de degermante, né? Faço a limpezinha, seco com gás limpa e seca, né? Seco, coloco mais gases ali e fecho com micropor, tá? Por que eu faço isso? Para não ter perigo de extravasamento, não ter perigo desse paciente esbarrar esse ponto em algum lugar, ou a coberta desse paciente enroscar no ponto e na hora que ele for tirar a coberta, puxar, tá? Então, eu realizo esse curativinho ali para ter essa segurança, tá bom? Tá vazando bastante, né? Tá tendo bastante quantidade de secreção, tá bastante sanguinolento, tá apresentando sangue.
eu tenho que comunicar ao enfermeiro daí, tá ok? Daí o enfermeiro vai atrás do médico anestesista, do médico que operou lá, e ele vem avaliar para ver o que está acontecendo, tá bom? Mas eu sempre tenho que realizar o curativinho, tá bom? Paciente que está lá no pronto-socorro, lá que acabou de ser feito uma sutura também, mesma coisinha, tá bom? Realizo o curativinho, a limpeza, tá? E oriento ele depois de um certo tempo retirar o ponto lá no posto de saúde, tá? Mas paciente cirúrgico, dependendo do procedimento que ele realizou, esses pontos ficam aí 10, 12 dias, daí o médico pede para a gente estar retirando aí depois de alguns dias. Ok? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Professor, Sim? Pode então perguntar. o fio que usa para fazer sutura quando a pessoa tem um bebê, o de dentro é diferente do último de fora? O de Isso, é fora tira. diferente. É diferente. É diferente. Os que usam dentro, né? Igual, né, você falou aí numa cesárea, exemplo, é o catiguti, né? Que a gente chama. Eu vou estar explicando certinho para vocês na penúltima aula. Tem o catiguti simples e o catiguti composto, né? Então, a gente utiliza ele, eles são absorvíveis, né? Que a gente chama. Com o tempo ele se desfaz, o organismo ele absorve esse fio, tá? Já os de fora são fio nylon, né? A gente sempre utiliza, né? Aí esse nylon ele não se desfaz. O médico faz a suturinha ali, né? Depois de uns certos dias tem que retirar esse ponto daí, tá bom? Que ele não sai sozinho, tá bom? Ok, obrigada. Não, imaginem. Pessoal, dúvidas até aqui? Tranquilos? Expliquei muito rápido? Tranquilos? O que é hemostasia? Tudo certinho? Podemos dar continuidade? Ô, professor, Sim, eu vi por favor. eu vi uma cirurgia de abdômen Ah, e cortada praticamente de cima a baixo, inteira. ah. E eu queria, uma dúvida que eu tenho, que eu nunca vi, por que colocaram o fio por dentro de um caninho transparente? O fio por dentro de um caninho? Na realidade, o ponto, né? Só que é um ponto grosso, só que ele estava por dentro de um cano transparente, no pedaço ali até onde a linha percorria aqui para o lado de fora. Ah, Eu entendi. queria Eu saber acho. por que foi feito esse procedimento, já que os pontos que eu já vi na vida é tudo sem essa proteção e tipo uma costura, né? Esse Sim. não, esses caninhos não dava para ver uma costura. E Ah, sim a entendi. linha e esses caninhos transparentes. Esses caninhos, eu não sei se é o que você deve estar falando, tá? Mas acho que esse caninho aqui deve ser dreno. É chamado dreno de Penrose. Não deve ser isso, será? Porque assim, geralmente em cirurgia de abdômen, o médico ele coloca, né, esse dreno para ver se não vai ter nenhuma secreção, se não vai ter nenhum extravasamento a mais, né, de Na líquido. realidade, teve que abrir esse paciente porque ele tinha bolsa de colostomia, né? E a Ah, família, depois de anos, decidiu ah, retirar e voltar como era antes. E foi feito esse procedimento. Então abriu ele por inteiro, né? Aí eu nossa, vi, essa linha era bem grossa e como proteção tinha esses canos. Eu até cheguei a ter a dúvida de tipo assim, será que não é para contaminar? Só que mesmo assim, para contaminar, acredito que não seja, pelo fato de que ele era solto ali naquele fio, entendeu? entendi. Eu acho que deve ser o dreno de Penrose, tá? Que geralmente em cirurgias que é assim de abdômen, que abre o abdômen, sempre colocam o dreno de Penrose, né? Para drenar a secreção e tudo mais. Ele é um caninho, né? Transparente, que ele fica, né? Uma metade dentro do abdômen do paciente e outra metade para fora, né? Então ali a gente utiliza um saquinho para drenar e tudo mais, tá? Deve ser isso, tá?
não sei se você tem, né, alguma foto, alguma coisa assim que possa ilustrar, eu posso estar dando uma olhada para saber, mas creio eu que deve ser isso, tá? Deve ser esse dreno aí, tá? Que geralmente, muitas e muitas vezes, utiliza esse dreno de Penrose, né, para drenar secreções que ficam ali dentro do abdômen, cavidade abdominal do paciente, tá? Se não for isso aí, se você tiver alguma foto, alguma coisa pra você mandar para mim, de cabeça eu não vou saber o que pode ser outra coisa. Mas se você mandar, eu posso lembrar e explicar melhor o que pode ser, tá bom? Tá bem, professor. Obrigado. Ah, imagina. É Júnior, né? Seu nome? É José Carlos, mas o povo me chama de Júnior. Então belezinha. Que eu vi escrito Júnior ali. Mas tá bom, Júnior. Então, posso dar continuidade, pessoal? Tranquilos? Bom, então vamos aí então dar um pouquinho nisso aí agora aí nas classificações das cirurgias, tá? Então a gente tem aí uma cirurgia eletiva, né? É um tratamento cirúrgico programado e sua realização pode aguardar pela ocasião mais indicada, tá? Então assim, é aquele tipo de cirurgia que não há necessidade de ser de emergência, tá? É aqueles casos de cirurgia que dá para esperar, tá? Exemplo, uma cirurgia de catarata, um outro exemplo, uma cirurgia de uma hérnia, tá? São cirurgias eletivas que dá para programar para um certo dia, né? Que dá para aguardar e esperar, tá bom? Esse tipo é cirurgia eletiva, tá bom? Cirurgia de urgência, atendimento de urgência para pacientes que apresentam risco de morte e necessitam de procedimento cirúrgico imediato. Um exemplo de cirurgia de urgência, tá? Um apêndice inflamado, tá? Por que um apêndice inflamado corre risco de morte? Se estourar essa apêndice dentro da cavidade abdominal do paciente, ferrou, tá bom? Por quê? Dentro da apêndice tem secreção, tem restos de fezes, né? Ali está tudo que é tipo de contaminação. Se isso estoura e vai para a cavidade abdominal do paciente, lascou, tá? Então, assim, corre o risco, sim, de vida do paciente, tá? Porque vai infecção para qualquer lugar ali, tá bom? Então, assim, se isso acontecer, se esse paciente está com a apêndice inflamada não subir para o centro cirúrgico de imediato e estourar, vai ter que abrir uma cisão cirúrgica gigantesca no abdômen do paciente, vai ter que lavar tudo, é uma cirurgia extremamente complicada e, assim, risco total de morte, tá bom? Por causa do quê? Infecção, tá bom? Cirurgia de emergência, tratamento cirúrgico que requer atenção imediata, por se tratar de uma situação crítica. São procedimentos que não podem esperar. Uma cirurgia de emergência, exemplo, um paciente vítima de arma de fogo, a bala, sei lá, atingiu o tórax do paciente, tá? Penetrou o pulmão do paciente. Risco de morte, tá? Esse paciente chega no pronto-socorro para a gente, esse paciente tem que subir imediatamente para o centro cirúrgico. A gente estabiliza esse paciente ali no pronto-socorro e sobe de imediato para a sala de cirurgia, tá? Tem que retirar essa bala, esse projétil, né, do pulmão do paciente, vai ter que entrar com dreno de tórax para esse paciente, senão é morte evidente, tá? É morte na certa. Tá ok? Dúvidas, pessoal? Cirurgia eletiva, cirurgia de urgência, cirurgia de emergência. Tranquilos? Ah, professor, mas o hospital onde eu trabalho é um hospital pequeno, não tem equipe cirúrgica ali de plantão. E chegou um baleado no hospital, tá? Esse paciente está com essa bala aí no tórax esquerdo, né? Como que a gente faz? Estabilizou o paciente,
vaga cross para o hospital de referência, tá? Esse paciente tem que ir imediatamente para uma sala de cirurgia especializada, tá ok? Então, assim, tá? O hospital não tem suporte, não tem equipe ali de plantão na hora, tem que mandar esse paciente para vaga zero, para um hospital de referência, tá? Para estar realizando esse procedimento, tá? Porque senão é morte na certa, tá ok? A finalidade de tratamento. Uma cirurgia curativa, tá? Então, qual é a finalidade de um tratamento de uma cirurgia curativa? Tem por objetivo corrigir a causa da doença, promovendo a saúde ao paciente, tá? Por exemplo, aqui a apendicectomia, tá? Ou seja, tem que corrigir esse erro, né, dessa apêndice inflamada para eu promover o bem-estar desse paciente novamente, tá? Cirurgia paliativa. Sua função é atenuar ou buscar uma solução para aliviar os sintomas, com a finalidade de promover melhor qualidade de vida, mas não cura a doença. Exemplo, gastrostomia. Vocês sabem o que é uma gastrostomia? Já ouviram falar? Já ouviram por aí? Cirurgias gástricas, professor? Isso, Intestinais. Isso, na verdade ela é realizada, né, na primeira porção do intestino delgado, tá? É realizada uma incisão cirúrgica ali, né? É colocado uma sonda por ali, né? E esse paciente, ele vai começar a se alimentar por ali, tá? Então, ali para baixo, ali bem pertinho do estômago ali, né? A gente tem ali a anatomia ali, né? O esôfago, né? Temos a cardia, temos o estômago, temos o piloro, né? Aí tem a primeira porção do intestino. É bem ali que é feita a incisão, tá? É colocado um dreninho ali para que esse paciente possa se alimentar por ali. Qual é a indicação para esse tipo de procedimento? Pacientes que têm CA, câncer de garganta já no estágio avançado, tá? Eu já peguei muitos pacientes em clínica cirúrgica que tiveram que fazer esse procedimento cirúrgico, né, ganhar essa gastrostomia, né, para poder receber a alimentação por ali. Por quê? O câncer estava em um estágio tão avançado que ele fechou o esôfago, né? Ele fechou a passagem ali da traqueia. Então, esse paciente já não dava mais para entrar a sonda nasoenteral, né? Que é aquela sondinha que vai no nariz. Já não tinha mais como. Então, a única opção que foi necessário realizar uma gastrostomia, tá? Que era para o quê? Para aliviar os sintomas, né? Para promover um pouco melhor que seja a qualidade de vida desse paciente, tá? Mas, infelizmente, não tem cura, tá? Cirurgia diagnóstica. A realização tem como objetivo ajudar no esclarecimento referente ao diagnóstico da doença. Exemplo, laparotomia exploradora. Gravem esse nome, tá, pessoal? Porque esse nome vocês vão ver eles muito no hospital, tá? Esses 3 nomes que eu falei, apendicectomia, gastrostomia e laparotomia exploradora, são os nomes que vocês mais vão ouvir, tá bom? Laparotomia exploradora é o que eu estava conversando com o Júnior a respeito da abertura do abdômen, tá? Essa abertura do abdômen, né, para ver o que tem ali de alteração dentro ali, é chamado de laparotomia exploradora, ok? Então, assim, geralmente quando o paciente tem muita dor abdominal, não consegue descobrir, dor, faz exame, não dá nada, faz tomografia, não consegue ver, faz ultrassom, não consegue ver, esse paciente vai para o centro cirúrgico e é realizada uma laparotomia. Abre a cavidade abdominal do paciente e vê o que está acontecendo ali, ok? Antigamente, pessoal, era feita uma cirurgia gigantesca, tá? Hoje em dia,
os cirurgiões estão fazendo uma cirurgia bem pequenininha, né? É uma incisão bem pequena mesmo, coisa de 3 centímetros, 4 centímetros, tá ok? Cirurgia reparadora. Reconstitui artificialmente uma parte do corpo que foi lesada por alguma enfermidade ou traumatismo. Exemplo aí, um enxerto de pele em queimados, tá? Né, a gente vê muito isso aí, pacientes que têm queimadura de face, né, de rosto, que ficam muitas vezes com o rosto deformado, né? Aí faz esse enxerto, né? Esse enxerto aí para ver se consegue deixar pelo menos o rosto alinhado, né? Para ver se some um pouquinho a cicatriz aí, tá? E cirurgia plástica, né? Que é o sonho aí que muitas pessoas querem fazer, né? Realizada com a finalidade de reconstruir, estão relacionadas a procedimentos estéticos, né? Muitas mulheres querem fazer, né? Rinoplastia, né? Que é afinar o nariz, né? Mamoplastia, enfim, né? Entre muitos aí, tá ok? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Tá tudo certo. Tudo bem? Estão com alguma dúvida? Tranquilos? Querem que eu repita? Foi muito rápido? Não, tá bom assim, pro. Tranquilo? Então, perfeito, então. Tá? Bom, aqui eu vou estar falando um pouquinho sobre tempos cirúrgicos, tá? Agora são 9h32. A gente pode ir até 9h50, pode ser? Para vocês? Tudo bem, pro. Pode ser? Belezinha, então, tá? Não liguem, tá? Porque a aula tá bem maçante, eu sei disso, tá? É chato ficar aqui ouvindo, nesse frio, você ficar falando, tá? Mas é uma disciplina que não tem muito para onde correr, tá? Bom, tempos cirúrgicos, tá? Determina em que fase o paciente se encontra no centro cirúrgico, tá? São classificados em pré-operatório imediato, período que se inicia no momento em que a cirurgia foi marcada e dura até a internação 24 horas antes da cirurgia. Então, exemplo, o paciente marcou a cirurgia hoje, está marcada para sábado, às 7 horas da manhã, a cirurgia. 24 horas antes, ou seja, 7 horas da manhã da sexta-feira, esse paciente já entra no pré-operatório imediato. Tá? Gravem bem isso, tá? Pré-operatório imediato, período que se inicia no momento em que a cirurgia foi marcada e dura até a internação 24 horas antes. Ok? Pré-operatório imediato, período que inicia 24 horas antes da cirurgia e termina no momento do ato cirúrgico. Ou seja, o paciente internou lá 7 horas da manhã da sexta-feira. A sua cirurgia está marcada para 7 horas da manhã do sábado. 7 horas da manhã até o momento que esse paciente entrar na sala de cirurgia, esse paciente está no pré-operatório imediato. Entenderam a diferença? Imediato é quando até o momento que ele até o momento que foi marcada e dura até o momento da internação 24 horas antes da cirurgia. Tá? Né? Imediato. Imediato é 24 horas, tá? Antes da cirurgia marcada, até o momento que ele for fazer a cirurgia. Tá ok? É um pouquinho confuso isso, tá? Normal, tá bom? A gente vai treinando isso aí, vai estudando e tudo mais, tá bom? Transoperatório, momento em que o paciente é recebido na sala de recuperação anestésica. Tá? Então, acabou a cirurgia do paciente,
No momento que ele estiver indo para a recuperação pós-anestésica, esse paciente está no período transoperatório. Tá? Recuperação pós-anestésica, momento em que o paciente recebe alta da sala de recuperação anestésica. A partir desse momento, o paciente está em recuperação pós-anestésica. Ok? Pós-operatório imediato, momento da alta da sala da recuperação pós-anestésica até as primeiras 48 horas pós-operatório. Ou seja, qual o momento que o paciente está em pós-operatório imediato? A partir do momento que ele sai da RPA e vai para a clínica cirúrgica. Tá? No momento que ele sai da RPA e vai para a clínica cirúrgica, esse paciente está em pós-operatório imediato. Nas primeiras 48 horas, ou seja, nos próximos 2 dias, esse paciente ainda se encontra no pós-operatório imediato. Ok? Pós-operatório tardio, depois de 48 horas após a operação, até a alta do paciente. Ok, pessoal? É meio confuso, tá? Esses tempos aí, a gente vai pegando ele com o tempo, vai estudando ele aí, tá bom? Ele é bem confuso mesmo, tá ok? Querem que eu repita? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, belezinha, então. Então, pergunta da prova número 27. Qual é o período transoperatório? Momento em que o paciente é recebido na sala de recuperação anestésica. Ok? Ok. Tranquilo? A gente viu isso com a Priscila, professor, também. Ah, vocês viram? Aham, a gente Então ela adiantou um pouco. Ah, perfeito. Perfeito. Mas é bom a gente relembrar, tá? É bom a gente relembrar, tá bom? Cuidados de enfermagem no pré-operatório, tá? Então, antes do paciente entrar dentro da sala de cirurgia, preparar o paciente, retirar próteses, adornos, pertences, a roupa, colocar uma camisola nesse paciente, tá ok? Antes dele entrar na sala de cirurgia. Verificar sinais vitais, tá ok? Por quê? Eu tenho que verificar os sinais vitais. Eu tenho que ver se esse paciente não está com um pico hipertensivo, tá? Não está com a pressão alta, antes de eu posicionar ele na mesa. Por quê? Se eu não vejo os sinais vitais desse paciente, vou lá, coloco ele na mesa, faço a monitorização desse paciente, e ele apresenta 23, 230 por 100 de pressão, o médico vai virar o giraia, tá? Por que não me avisaram antes? Tá? Então, assim, a gente tem que verificar os sinais vitais antes, tá bom? Ah, professor, mas o paciente está vindo lá da clínica cirúrgica, já está com os sinais vitais, acabou de fazer. Ele chega no centro cirúrgico, dentro do centro cirúrgico, eu verifico novamente, ok? Por quê? A gente tem que confiar no colega, tá? Mas muitas vezes, pode acontecer do quê? O colega ir lá e, na correria e ter chutado, enfim, colocado qualquer coisa lá, tá bom? Então, assim, eu tenho que verificar novamente, tá bom? Verificar o aviso médico de cirurgia, tá? Ou seja, verificar lá, o horário, qual paciente que vai ser operado, e qual cirurgia vai ser feita, tá bom? Organizar exames realizados, tá? Não dá para o paciente entrar na sala cirúrgica, pessoal, somente com a presença ali dele, tá? Não, ele tem que ter os exames realizados, tá bom? Ele tem que ter, o exame de sangue, ele tem que ter um exame de eletrocardiograma, ele tem que ter um raio-x, enfim, o que ele tiver ali, anexa tudo junto, tá? Geralmente, o pessoal da clínica cirúrgica já leva tudo juntinho, tá? Já deixa tudo já prontinho. Mas eu, que estou no centro cirúrgico, tenho que pegar essa documentação e conferir novamente, ok? Verificar jejum, tá? Então, o médico, vamos por lá, o anestesista fala, o senhor vai ter que ficar 10 horas de jejum antes da cirurgia, tá?
Tem paciente que é esperto, tem paciente que mente pra gente, tá? Vocês vão ver muito isso, tá? Tem paciente que fala, eu tô 10 horas em jejum. Mentira, às vezes tá 5, tá? Então, assim, a gente tem que confirmar com ele se ele está em jejum e desde que horário, ok? Verificar se há necessidade de tricotomia no local da cirurgia, tá? Aqui também eu posso dar um exemplo para vocês, né? Uma cirurgia de uma hérnia, né? Uma hérnia umbilical, né? Às vezes o paciente vai lá, né? E tá com aquele monte de pelo na região do abdômen, tá? Deita lá na mesa de cirurgia, né? E o médico vai lá em cima e vê aquele monte de pelo. Ele vai surtar. Por quê, gente? Pelo tem micro-organismo, tá? Então, assim, tem que estar raspando toda a região ali, tá bom? No local onde vai ser feita a cirurgia, tá? Então, no local e na região, eu tenho que orientar o paciente a fazer tricotomia, tá? Se o paciente não anda, não fala, não se mexe, eu vou ter que ir lá e fazer, tá? Outra coisa, geralmente o pessoal da clínica cirúrgica já realiza isso, tá? Mas eu tenho que ir lá e conferir também, tá ok? Dúvida até aqui, pessoal? Tranquilos? Vocês já viram isso com a Priscila também? Já vimos sim, professor. Já viram? Então tá. Então só para dar um reforço só, tá bom? Realizar a anotação de enfermagem referente às alergias do paciente. Tá, então anotar tudo certinho na anotação de enfermagem de vocês. Vocês não tiveram aula de anotação de enfermagem ainda, né? Acho que mais no final da aulinha teórica, né, que vocês vão ter, né? Ainda não tivemos. Então logo vocês vão ter. Então assim, pessoal, relatar tudo, tá? Vocês vão ter aulinha aí de anotação de enfermagem, vocês vão aprender como que se faz a anotação, o que escrever e o que não escrever, tá? Super tranquilo, super de boa, tá? A gente pensa, é um bicho de 7 cabeças na questão de enfermagem. Mas não, tá? No começo sempre é difícil, mas depois vocês vão pegando embalo aí e tranquilo, tá? Identificar o paciente com a pulseira, tá? Então perguntar para ele, qual é o nome do senhor? Né? Pegar a pulseirinha lá, qual é o nome do senhor? Fulano e tal. Qual é a data de nascimento? Tá? A data tal, tá bom? Sempre está conferindo. Os cuidados de enfermagem no intraoperatório, tá? Ou seja, então, lá no momento em que o paciente está, né, realizando o ato cirúrgico, tá? Opa. Receber bem o paciente, perguntando o seu nome, né? Ou seja, né, ser gentil com o paciente, né? Se apresentar, olha, o meu nome é Raí, né? Eu sou auxiliar de enfermagem, eu vou estar, né, acompanhando o senhor aqui no centro cirúrgico, né? Se apresentar, tá ok? Por quê? Para dar segurança ao paciente, tá? Porque pensa em você ser cuidado, né? O profissional chega para você, olha na sua cara, né? Não fala nada, né? Fica estranho, né? Então, quando um profissional chega para você, se apresenta, meu nome é fulano de tal, eu sou fulano de tal, né? Eu vou estar cuidando de você aqui, se você precisar de alguma coisa, você chama, tá? Não precisa estar com medo, a gente vai estar aqui com você. A gente tem que transmitir essa segurança ao paciente, tá ok? Porque o centro cirúrgico causa muito medo no paciente. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Então, sim, porque acho que é o fone meu que deu um negócio aqui, sei que vocês não estavam me ouvindo. Então, apresentar seu paciente, preservar a intimidade do paciente, tá? Então, assim, sempre colocar uma camisola no paciente, né? Deixar o paciente totalmente. Não deixar o paciente sozinho, tá ok? Muitas vezes os profissionais aí, né, largam o paciente lá, né, e só passam, né, na frente ali do seu leito, dá uma olhadinha, né, ver se tá tudo bem, já sai. Não, tá? Fica meio ali por perto, ver se tá precisando de alguma coisa, tá ok? Verificar a pulseira de identificação, verificar se o prontuário está completo, tá? Certificar se da. Peraí que o meu microfone tá falando umas coisas aqui.
Então, verificar, né, da retirada de próteses, móveis, adornos, tá? Auxiliar a equipe no posicionamento do paciente, monitorizar o paciente, auxiliar na anestesia, o anestesista, tá? Durante o procedimento anestésico. Pessoal, dúvidas aqui no auxiliar anestesista? Não, professor, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá? Eu tinha falado com o pessoal da noite a respeito de monitorização, de parâmetros, tá? Eles falaram para mim que não tiveram aulas ainda, tá? Parece que tiveram, acho que superficialzinho só, de sinais vitais, mas assim, coisinha básica, tá? Então eu não vou focar. Travou? Professora, a gente não está conseguindo te ouvir. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Agora sim. Estão ouvindo? Ah, então tá bom. É que o fone meu, ele acabou a bateria. Então, por isso que ele estava meio ruim, tá bom? Pessoal, vou dar uma paradinha aqui, tá bom? Pode ser? Ok, professor. Tudo bem para vocês? Tranquilos? Dúvidas até aqui? Não, professor. Não, professor. Tranquilo? Tá, é que descarregou o fone meu. Tá ok? Então, tá meio ruim com esse fone pequenininho aqui. Tá péssimo para ouvir. Tá ok? Então, na próxima aula, a gente termina os cuidados, tá? No intraoperatório. E já começa daí a recuperação pós-anestésica. Tá ok? Aí eu vou estar dando uma aulinha mais caprichada de recuperação pós-anestésica, tá? Em como observar o paciente, se ele está tendo rebaixamento, tá ok? Ok, professor. Tá. Me pediram, eu não lembro qual é o nome da aluna que pediu para mim. Ela mandou mensagem, acho que ontem, pedindo para me enviar o slide antes da aula, né? Para vocês estarem acompanhando e tudo mais, tá? Só que como eu estava no hospital, eu não consegui enviar, tá? Então vou enviar para vocês, tá? O pessoal da noite preferiu enviar tudo de uma vez, antes, né? Uns dias antes da prova, tá? Mas acho que vocês preferem estar enviando cada slide dia após dia, né? Vocês já acham melhor? Falando por mim, professor, eu prefiro tudo, porque aí eu já colo tudo no caderno, passo pro caderno, fica mais prático, além de acompanhar para estudos, né? Sim, né? Você acha melhor enviar tudo, então, de uma vez? Falando por mim, eu acho. Eu também acho. Foi eu que pedi Acho. para você, professora Alessandra. Eu também acho que fica mais fácil se você enviar tudo logo de uma vez. Tudo de uma vez, né? Isso. Professor, se possível em PDF, tá bom? Eu acho que a maioria também, sei lá, PDF é melhor para todo mundo. PDF, tá. Vocês querem que eu envie tudo uma semana antes da prova? Pode ser?
Professor, Sim, Paulo, por favor. assim, também estou falando por mim, porque tem gente que copia, tem gente que cola, tem gente que acaba deixando só no notebook para poder abrir e acompanhar depois na hora da prova, né? Mas no meu Isso, caso, eu acabo colando, eu grifo as partes importantes e leio e releio várias vezes, isso. uma semana antes da prova. Então, assim, se o senhor puder enviar bem antes da prova, Ah, para mim perfeito. fica melhor, porque eu acabo imprimindo essas atividades. E fora que a gente Ah, também sim. tem atividade de outros professores, né? Fica corrido. Ah, sim, entendo. Tá, perfeito, então. Eu vou fazer assim, então. Até amanhã eu envio para vocês todos os slides que eu tenho, tá ok? Aí vocês imprimem, né? Guardem para vocês aí, tá bom? Tá ótimo, professor. Ah, então belezinha, Obrigado, então. professor. Imagina, Júnior, que isso? Dúvidas, pessoal? Perguntem, tá? Não tenham vergonha, não tenham, tá? Não tenham Eu tenho uma medo. dúvida assim aqui, professor. Sim, pode perguntar, No, Júnior. no centro cirúrgico, vou exemplificar aqui o paciente. Ele com um tiro de arma de fogo, que é Sim, provavelmente aquela bala dum-dum. Ela faz danos por dentro do paciente, né? No centro sim. cirúrgico, o que o médico faz? Ele remove todos os órgãos para fora. Se isso acontece, aonde ficam esses órgãos para poder fazer a Então, sutura? na verdade, né, o exemplo de um paciente baleado, ele vai direto no projétil, tá? Então, o foco dele é retirar o projétil, tá? Aí, no momento que ele abrir, né, exemplo, né, o tórax do paciente, no momento que ele abrir o tórax ali, vê o projétil, ele retira, ele já verifica se há algum dano, tá? Se não tiver nenhum dano, daí ele faz, né, a sutura, né, e retorna de novo, tá? Né? Sim, professor, mas no caso a bala Dundum é aquela bala que se desfaz, né? Então, ou seja, ela vai fazer um monte de furo por dentro do paciente. E na hora de fazer a sutura desses órgãos, os órgãos são removidos para fora, onde eles ficam? Não, ele realiza dentro ali da caixa torácica do paciente, tá? Ah, entendi. Ele não retira para fora, tá? E assim, se ele fosse para retirar para fora, a não ser se ele fosse para colocar outro. O exemplo disso é o transplante, né? Aí teria que tirar para fora e substituir, tá? Mas nesse caso, né, dessa bala que você mencionou, ele mexe ali mesmo dentro da caixa torácica do paciente, tá? Exemplo, tá? Dentro da caixa torácica do Perfeito. paciente, tá bom? Daí faz a sutura, ele verifica se tem mais alguma coisa lesionado, né? Ele já inspeciona tudo ali, tá bom? Aí ele vê se acaso, né? Se foi, exemplo, no pulmão, aí ele verifica se há necessidade, né, de colocar um dreno, tá? Um dreno de tórax nesse paciente, tá? Porque ele pode ter, como perfurou o pulmão, vai ter líquido, então tem que drenar esse líquido depois, tá? Aí vai vindo os procedimentos e tudo mais, tá bom? Tá, para finalizar, a última pergunta da minha Sim, parte por favor. no caso de cirurgia de abdômen, o paciente está lá aberto, ele para Sim. em mesa de cirurgia. Que tipo de manobra é realizada? É a mesma ou muda o procedimento? Não é a mesma, tá? Inicia massagem cardíaca, tá? Você fala em parada cardíaca, né? Isso, ele está aberto ali, mas Isso, sim. Não, realiza a massagem cardíaca, tá? É assim, o médico vai suturando, né? Vai tentando, né? Terminar ali o mais rápido possível. O anestesista vai entubando, né? E ventilação. E o profissional que tiver ali vai fazendo a massagem cardíaca, tá? Aí, nesses casos, né? O enfermeiro, né? O técnico auxiliar se paramenta e sobe em cima junto para ajudar, tá ok? Mas assim, entendi. mesmo o paciente aberto tem que subir em cima e começar a massagear, tá? Já aconteceu Entendi. bastante caso isso já, viu? Boa pergunta essa sua. Já aconteceu muitos casos disso, de paciente parar na mesa e assim, subir em cima, massagear, entubar e o médico vai se vira para terminar a cirurgia, tá? Que não pode deixar o paciente aberto, tá bom? Obrigado, professor. Imagina, que isso. Então tá ok, então, pessoal. Na sexta-feira, então, a gente finaliza, tá, os cuidados, tá, no intraoperatório, e eu já dei o pontapé inicial aí em RPA e posições cirúrgicas, ok?
tá bom? A provinha já tá pronta, tá? Não sei se eu falei para vocês, tá? Tá super de boa, tranquilo, tá? É nota para 9 e 10, hein? Tá bom? 10 Tá questões, baba. professor? Eu acho que tem 35. Tô brincando. Tô brincando. É brincadeira, tá? Ela tem 10 questões, tá bom? Pelo Google lá, Formas? Isso, eu vou estar dando lá para vocês, tá bom? Dissertativa e alternativa, tá bom? Então tem um pouquinho misturado aí, tá? Professor, Sim, Suzana, por favor. você vai dar mais alguma matéria, você sabe? Olha, não sei, tá? Não sei como é que vai ser feito, né? Falta muito ainda para vocês terminarem, será? Bastante, professor. Bastante? Então, porque a gente assim... gostou do jeito que você ensina, a gente tá entrando melhor na cabeça. Verdade. Eu também gostei, Suzana. Eu tô achando que eu tô meio enrolando vocês. Eu também gostei. Então, porque assim, gente, eu queria fazer uma aula mais dinâmica, uma aula prática, pôr vocês em laboratório, que eu gosto de pegar a mão na massa, entendeu? Então, mas assim, é centro cirúrgico, igual eu tinha falado, né, com a Cida, né? Falei, olha, Cida, né, é aquela coisa, eu gosto de aula mais dinâmica, né, ensinar eles como é que é na prática e tudo mais, né? Mas se elas oferecer para mim alguma aula assim mais, né, mais dinâmica, eu vou aceitar sim, tranquilo. E vou tentar melhorar cada vez mais, né, para mostrar melhor para vocês a realidade, porque, gente, livro, eu vou ser sincero para vocês, é mais para prova, tá? Não fiquem muito presos a livros, tá? Então, assim, quando vocês forem para a prática, observem bastante, perguntem, tá? Porque vocês vão ver que a teoria e a prática muitas vezes não bate muito ali junto, tá? Ô, professor. Sim, Suzana, por favor. É exatamente por isso que a gente está gostando, porque você fala do jeito que a gente quer saber. E ficar enrolando a gente não dá. Não, entendeu? Não faz nem sentido, entendeu? Eu vim aqui falar, vocês vão ficar lá, né, tranquilos, de boa. Não, tá? A pegada é outra, né? Vocês vão ver 1000 coisas, vocês vão fazer 1000 coisas, tá? O pessoal da noite me perguntou, né, na segunda-feira à noite, professor, o auxiliar e o técnico fazem as coisas diferentes? Eu falei para eles, não, vocês auxiliares vão fazer mais coisas ainda do que os técnicos, né, porque dentro do ambiente hospitalar, os dois é a mesma coisa, só muda R$100 a mais no salário, tá? Mas os dois no ambiente hospitalar é a mesma coisa, tá? Então, a função minha aqui é mostrar para vocês a verdadeira realidade, como que é o negócio, tá bom? E, né, vamos tá indo aí. E que bom que vocês gostaram, tá? Eu vou estar procurando melhorar mais, passar melhor para vocês, tá? E não focar muito em teoria, porque, né, teoria é uma coisa, né? Às vezes a prática é outra, tá? Aí vocês... É o que eu sempre falo para as meninas, a Lei e a Ariane, que a gente faz trabalho junto e se encontra em casa aqui, eu sempre falo, a gente tem que se pegar na teoria sim, mas nem tanto, porque na hora lá do buco-buco é a prática. Sim, então acaba aprendendo ali, né, professor? Com certeza, sim, totalmente, entendeu? Assim, a prática a gente tem que saber para realizar provas, para poder entrar no hospital, né? Mas a mão que vocês têm que ter, porque assim, gente, ó, eu vou confessar para vocês mesmo, tá? Eu nunca fui bom em prova, tá? Eu nunca fui bom em prova, né? Teoria para mim nunca, sabe? Mas se colocar eu no hospital, eu sei me virar de pé a cabeça, entendeu? Então, assim, né? A gente consegue ver aí o que vale mais, né? Então, às vezes tem aqueles alunos, né, que tiram 10, 10, 10, 10, 10, mas chega lá no hospital, né, fica lá parado, com medo, né? Aí tem aqueles alunos que sempre, né, foram mais ou menos ali nas provas, mas chega no hospital, quer fazer tudo, quer aprender, quer fazer curativo, pergunta, faz isso. Então, né, aí você consegue ver aí a diferença, né? Então, um conselho meu a vocês, né, sempre busquem, perguntem, o professor não quer responder, né? Perguntem mesmo assim, tá? Na prática que vocês forem fazer, perguntem, tirem dúvidas, né?
É sempre bom fazer isso aí, tá bom? E que bom que vocês estão gostando, tá? Fico feliz. Ô, professor, Sim, Fabiano. falar em prova, o senhor já tem uma data para poder passar a prova? Ou o senhor já passou e eu não prestei atenção? Fabiano, vai ser dia 9 a prova. Acho que vai ser numa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai ser dia. Vai ser numa quarta-feira. Dia 9. Beleza, Isso, professor. dia 9, tá? Dia 7 eu vou dar um resuminho para vocês, vou tirar dúvidas que vocês tiverem, tá? A gente faz aquele resumão, aí dia 9 vocês vão lá e matam a prova, tá? Belezinha então, pessoal? Obrigado, tá? O pessoal que não entrou hoje, tá? Vocês pedem para eles estarem mandando o nominho lá no grupo, só para me anotar a presença, tá? Porque senão fica com falta, tá? Porque tem bastante gente aqui que não mandou e tá tudo em branco, eu deixei em branco, tá? Depois vocês puderem avisar eles lá, tá bom? Muito obrigado, tá, pessoal? Fiquem com Deus, tá? Até sexta-feira, dia 28, tá ok? Ok, professor. Muito obrigada. Até, professor. Muito Obrigado. bem, obrigado, viu? Deus abençoe professor. vocês. Falou, E vocês professor. me deixaram com um sorriso gigantesco, tá? Imagina, professor, você merece. Obrigadão. Até mais, viu? Até, professor. Bom Tchau, descanso. tchau. Bom descanso.